Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos continuar o desenvolvimento da classe Vitor. Nós falamos no último vídeo do Vitor 1, hoje nós vamos falar do Vitor 2. É um tipo de classe submarino que foram construídos apenas 7 e foi interrompido bruscamente. Nós vamos no final do vídeo mostrar isso, mostrar por quê. Essa é uma época, janeiro, fevereiro, uma época em que a gente sente uma menor interação das pessoas no YouTube. Eu acho que deve ser uma fase uma época do ano em que tem menos pessoas ligadas, né? Então, eu peço aí aos interessados no tema que divulguem, procurem trazer as pessoas, porque a interação tem estado muito baixa nesses meses, e não só no meu canal, eu tenho notado em outros canais também. Então, vamos começar com o Vitor 2. Então, vamos ao Vitor 2, SSN Vitor 2, projeto 671, RT Sionga. Esse Sionga parece ser um peixe do Atlântico Norte. Somente entre 1971 e 1978 foram feitos 7 submarinos. A gente pode ver aí nessa figura aí. Aí nessa figura tem 8, mas repare que o K505 ele não foi completado, ele foi interrompido, e nós vamos ver por quê, no final do vídeo, por que essa interrupção. Os dois estaleiros, foram 2 estaleiros que trabalharam esse navio, né? Um que nós já tratamos, que foi o Shipyard, o Admiralty, em São Petersburgo, e o Grasnoy Sormovo, que é situado, né, no interior da Rússia, né, a leste de Moscou, no rio Volga. Os navios depois são levados por barcaças para o oceano e chega a ser, inclusive, um local bastante seguro, né, para a instalação de um estaleiro. Então vamos ver o Vitor 2 em números. O deslocamento dele é um pouquinho maior do que o Vitor 1, 5.500 toneladas. Um comprimento de 102 metros, então a gente teve aí um aumento de cerca de 6 metros. Né? Esse aumento se deu da vela para avante, né? A parte de trás ficou mais ou menos a mesma. Uma boca de 10,6 metros, né? Uma velocidade na superfície de 10,6 nós e uma submersa de 31,7. Uma velocidade um pouco menor do que o Vitor 1, talvez pelo maior deslocamento, pelo seu tamanho maior, um deslocamento um pouquinho maior, caiu um pouco a velocidade. A profundidade de teste, 400 metros, e a tripulação, 91 marinheiros, entre esses, e 91 marinheiros oficiais, que seriam cerca de 28. Com relação às máquinas, né, ainda tem um VM4, um reator twin, um reator duplo, e na aparência, ele é muito parecido com o Vitor 1. Né? Por isso que a NATO, né, como a NATO classifica os submarinos pela potência, e como ele é bem parecido, eles denominaram ele como Vitor 2. Né? A potência é mais ou menos a mesma, 31 SHPs no eixo, um eixo com 4 pás tandem ou hélice de 7 pás, um só, hélice 7 pás, motores elétricos 2 × 375 HP, possui 2 hélices de passe variável para manobras auxiliares e os tubos geradores de 2 × 200 kW, tubos geradores OK2. Né? Vamos ver com relação ao armamento. Os tubos de torpedo, alguns tubos de torpedo que recebem torpedos um pouquinho maior, né, de 2 × 65. Isso explica aí um pouco o aumento, né, nos 20 pés na proa, para a sala de torpedos maior, para armazenar esses torpedos. Também leva os torpedos 4,53, 18 torpedos. MG-74 são decoys móveis. Esse é muito parecido com o MOS americano, né, o Mobile Submarine Simulator, o MOS marca 70. E o fato de serem 36 ou 18 minas, vocês vejam aí, é em função do tamanho da mina. Né? Então pode carregar 36 ou 18, dependendo do tamanho da mina. As modernizações que ocorreram.
MG-400 Sonar Rubicon no lugar do antigo MG-K300, né, o Rubin. O MRK-50 Cascade no lugar do antigo Albatroz. O casco foi estendido em 20 pés. E esse submarino, em função do barulho que causava o Vitor 1, ele já leva alguns calços silenciosos, rafts, né, nas máquinas e turbinas. Né. São montagens de isolamento de choque, né, e choque, som por si só também já é um choque. É como se fosse um convés flutuante, eles auxiliam a diminuir o ruído. Né. Então vamos lá, o primeiro deles, o K-387, em agosto de 1976, um mau funcionamento na propulsão matou um marujo e feriu outros 2. Né? Em julho de 81, entortou o periscópio e a antena durante a imersão no gelo. Por que o periscópio foi usado durante uma subida é algo que não faz muito sentido. Né? Existe essa questão dos russos ficarem testando, né, para sair no gelo. É preciso também se notar que existem na calota polar uma coisa que se denomina políneas, né, que são áreas de águas abertas persistentes, onde esperaríamos encontrar gelo marítimo, mas não tem. Né? Um submarino que precisa emergir, e os americanos fazem muito isso, pode tentar encontrar águas abertas com a ajuda de uma ferramenta fornecida pelo National Ice Center. É a chamada análise de fraturas. Essa ferramenta prevê onde águas abertas podem ser encontradas em áreas frias. Na maioria das vezes, essas águas abertas elas tendem a se formar aproximadamente oval ou circular, mas elas também podem ter formatos irregulares. A água permanece aberta devido a processos que impedem a formação do gelo marinho, ou que movem rapidamente o gelo marinho para fora da região. Né? Questão de ventos, de uma série de fatores que influenciam nisso. São esses locais que os submarinos buscam emergir e não tentar o gelo, né, como temos visto frequentemente nessas classes dos submarinos russos. Romper a espessa cobertura do Ártico não é tão fácil assim. Né? E o comandante tem que escolher, né, o local exato para que possa subir sem avarias. Né? Em agosto de 1988, ele testou dispositivos não acústicos no mar Mediterrâneo. Já vimos esses dispositivos no Vitor 1, dispositivos não acústicos, SOCs, aqueles que os americanos não acreditam muito nele. Né? Em setembro de 91, ele foi detectado por aviões antissubmarinos com dispositivos ASW da NATO e foi perseguido por 3 dias até sair do Mediterrâneo. Como já falamos no vídeo passado, são usadas nessas situações, né, aquelas bombinhas de barulho, né, os noise makers, né, e que quando cai na água ele explode, quer dizer, explode entre aspas, né, ele faz um barulho, como se dissesse, sabemos que você está aí, deu fora. Né. Muitos desses submarinos, em 1993, ele foi retirado do serviço ativo. Né? Muitos desses submarinos foram desativados nessa época, depois dos problemas da URSS, com a queda da URSS, muitos foram retirados por falta de verba. K-371. Em 1975, completou o primeiro destacamento no mar da Noruega. Né? Vocês vejam aí na foto famílias, né? As famílias, era muito comum nas partidas e nas chegadas esse tipo de cerimônia de recepção ou de farewell, né, para os marinheiros. Em 1979, houve uma contaminação do refrigerante do primário com água salgada. Né? Isso é um problemão. Né? Ele foi reparado, ele completou 12 destacamentos, mas ele nunca foi o mesmo. Né? A água salgada no primário é algo bem complicado. Em 1996, ele foi removido do serviço ativo. O K-467, em junho de 1980, participou de jogos de guerra no Atlântico. Atlantic 80, que foi o nome desses jogos de guerra. Em julho de 82, ele testou Rocket Torpedoes. É um torpedo desenvolvido pela União Soviética, o VA-111, Shkval, né? Shkval, alguma coisa desse sentido. Eu até coloquei uma figurinha aí à esquerda, no alto, desse torpedo. Era uma arma temida, né, capaz de cargas nucleares.
O projeto inicial era destinado ao lançamento de ogivas nucleares, né? Mas projetos posteriores supostamente incluem uma orientação, uma situação de guided no final do curso, eles seriam orientados no final do curso, remotamente, logo antes de atingir o alvo, e ogivas convencionais. Até em 2000, né, teve um ex-oficial de inteligência naval dos Estados Unidos, um suposto espião do Defense Intelligence Agency, a DIA, Edmund Pope, um capitão da US Navy, aposentado. Ele foi detido, julgado e condenado na Rússia por espionagem relacionada a informações que obteve sobre esse sistema de armas. O presidente russo, o Putin, perdoou o Pope em dezembro de 2020 por motivos humanitários. Ele tinha desenvolvido um câncer nos ossos. O K-467 foi um Vitor II com um bom desempenho, não teve nada excepcional de avarias, né? E ele foi removido em 1996, foi removido do serviço ativo. K-888. Em maio de 1979, completou um destacamento de 90 dias no Atlântico Ártico e avariou o leme durante a imersão do gelo. Mas um erro de avaliação ao furar a camada de gelo, né? Em 79, a mídia soviética mostrou o navio indo para o mar para visitar Cuba. Mas era pura propaganda, né? O navio nunca chegou a Cuba, né? E, na verdade, ele passou 3 meses na costa norte-americana, talvez até ouvindo rock and roll, né? E o Tom Clancy até usou esse tipo de propaganda para um filme, a gente já falou, Caçada ao Outubro Vermelho, né? Ele usou anos mais tarde essas viagens na costa americana e se inspirou-se, né, no romance Caçada ao Outubro Vermelho. Em 1980 seguiu um strike group no Oceano Índico, né? Em 1981 teve destacamento estendido no Oceano Índico devido a conflitos entre tropas da África do Sul e de Angola, né? A Rússia ela apoiava a Angola e aparentemente fizeram um transporte de tropas cubanas nesse submarino para a região. Em maio de 1977, água do mar encontrada através de fraturas no casco inundou um compartimento de baterias. Isso foi considerado como causador a alta salinidade dos oceanos Mediterrâneo e Índio, no qual o submarino operava muito, né? Ele foi para reparos, mas os reparos nunca terminaram, né? E mais uma vez, por corte de orçamento, em 1988 ele foi levado para a docagem, os reparos não terminaram e ele nunca mais retornou, né? K-495. Em 1977, novamente, faz testes com aquele rocket torpedo no mar de Barents, né? Uma operação denominada Flurry, né? Em 77, registrou um submarino desconhecido perto de Gibraltar. Alegou que fosse um submarino americano, nunca foi confirmado isso, mas ali na porta de Gibraltar havia um movimento muito grande, né? E os submarinos americanos realmente entravam naquela época ali no mar Mediterrâneo para ter mais acesso aos alvos da USS, devido às limitações na época, né, dos alcances dos mísseis. Então pode até ser, mas nunca foi confirmado. O navio teve excelente desempenho sem eventos negativos. Ele completou 9 destacamentos sem eventos, quer dizer, foi um outro navio dessa classe que teve um bom desempenho. Recebeu até uma avaliação excelente do almirantado. O K-513. Em 1977, conduziu patrulha no mar Mediterrâneo. Em 79, novamente propaganda, uma viagem planejada para Cuba, né? E que foi alterada até para os Açores para rastrear um strike group do Enterprise. Depois ele foi reposicionado ao largo de Jacksonville, na Flórida, Charleston, na Carolina do Sul, e Norfolk, na Virgínia, para monitorar as atividades nos portos americanos, né? Então, essa questão de ir a Cuba era sempre uma propaganda pura e simples, mas eles, na verdade, iam para a costa americana. Em 28 de dezembro de 1979, ele não respondeu a um evento de comunicação radioprogramada. Isso preocupou
O almirantado imaginou que pudesse ter perdido mais um submarino, mas aí em 30 de dezembro de 79 ele restabeleceu contato com o navio hidrográfico Salinger e alegou interferência rádio por causa da perda de comunicação. Pode até ter sido, tá, uma interferência internacional, um radio jamming, né, que poderia ter sido feito, mas a gente não sabe disso, né? Mas os logs afirmam que foi radio interference, radiointerferência, né? Em 1985, durante uma docagem, um marujo foi morto em um trote, né? A investigação que foi levantada depois disso mostrou que haviam sido feitos alguns documentos de reparo falsificados. O trote, a morte com o trote, pode não ter tido nada a ver com isso, não é? Mas o comandante do submarino foi dispensado, né? Foi substituído em função desse evento. Em maio de 86, contradictou um submarino da OTAN na região ártica e o teve rastreado por 3 horas. Né? Em 93, ele foi removido do serviço ativo. O K-517. Né? Em outubro de 1980, ele rastreou o porta-aviões no Oceano Índico. Em janeiro de 81, manteve guarda na entrada de Gibraltar. Isso era comum, né? Gibraltar era uma porta de entrada e saída muito grande de submarinos e às vezes faziam guarda por ali. Em setembro de 81, emergiu 17 vezes no gelo. Provavelmente fazia experiências no Ártico, né? Em outubro de 1981, foi transferido para a Frota do Pacífico e a transferência foi feita navegando sobre o gelo. Em maio de 82, novamente patrulha no Mar Mediterrâneo. Em setembro de 1987, coletou dados sobre a calota polar ártica. Em 1991, jogos de guerra no Mar de Barents, né? Esses jogos de guerra foram jogos de guerra de amplitude bastante grande, né? Vários navios, cerca de 15 navios da Marinha Russa. Deveria ter ali um porta-aviões, mas ele acabou não indo, talvez não estivesse avariado, né? E um participante, um operador sonar, fez um relato interessante durante esses jogos de guerra. Ele foi um assistente privilegiado, onde havia um teste de mísseis, torpedos, uma verdadeira batalha simulada, né? Um submarino classe Los Angeles estava, né, na região observando, entre um Vitor que estava a oeste e um Aquila a leste, né? Eles estavam rastreando um Aquila, que era novo, né, a 800 ou 900 jardas na esfera, né, sonar. O mais barulhento o Vitor estava a oeste. Havia aproximadamente uma diferença de 10 milhas entre um e o outro. O Aquila, como parte do treinamento, disparou um torpedo de teste, né? Esse nosso homem estava registrando o torpedo a cada 15 segundos, né? Uma coisa frenética, né? Correndo para registrar um log a cada 15 segundos na esfera sonar. O torpedo cruzou o Los Angeles a boreste, já que o Los Angeles estava no rumo leste, né? E o torpedo cruzou indo para o oeste na direção do Vitor. E depois de passar pelo Los Angeles, foi que eles perceberam, né, que ele acionou o seu sonar ativo. A sensação do operador do Los Angeles foi que se ele tivesse acionado o sonar ativo 60 segundos antes, os russos teriam localizado o submarino americano, pois o torpedo estava exatamente em frente dele. E aí eles teriam fixado, faziam lockout, né, de um alvo que eles nem sabiam que estava lá. Quando a tripulação do Los Angeles percebeu na tela o momento que foi ligado o sonar, foi até um alívio. Embora não houvesse risco nenhum, eram torpedos de exercício naquela ocasião, né? Agora, seria muito difícil para a tripulação russa explicar ao comandante russo que nem sabiam que existia um outro submarino no local, fora dos jogos de uma outra marinha, né? Então, é uma coisa interessante. Esse navio tocou em junho de 93 e não voltou ao serviço ativo. Aqui eu vou aproveitar para fazer um comentário pertinente sobre essa questão de colisões, né? A gente já tem visto aí, tanto no vídeo do Vitor 1 como agora, do Vitor 2, não apareceu ainda, mas isso aconteceu bastante,
essas colisões entre submarinos. E por que elas ocorrem? Elas ocorrem porque os submarinos estão perseguindo um ao outro como uma forma de intimidação. Então, a pergunta que você poderia fazer é o seguinte: por que não rastrear a distância? Por que ficar ali do lado, né? O rastreamento secreto prolongado só é possível contra submarinos extremamente barulhentos. No entanto, a distância máxima na qual o submarino não revela a sua presença e ainda pode detectar o alvo está sempre mudando, devido a mudanças espaciais e temporais nas propriedades do oceano. Embora, muito provavelmente, as colisões sejam causadas por erros de tripulação de ambos os submarinos, os incidentes revelam o fato que as capacidades técnicas dos meios acústicos de detecção seriam limitadas ou eram limitadas, né? Um sonar de bordo ligado em modo passivo fornece o único meio de observar o ambiente externo ao redor do submarino submerso, quando esse opera secretamente. O submarino submerso pode ver os alvos circundantes, como navio de superfície ou outro submarino, desde que esses alvos gerem ruído suficiente e as condições climáticas sejam favoráveis. Caso contrário, a distância de detecção do sonar do submarino contra alvo silencioso é tão pequena que o submarino só pode encontrar um alvo quando se choca com ele, né? Curiosamente, ao contrário do que poderia parecer, essas colisões entre submarinos americanos e russos mais recentes aconteceram entre 92 e 93, após o fim da Guerra Fria. As fontes que a gente tem listam aproximadamente uma dúzia de colisões de submarino contra submarino desde meados dos anos 60. Por um lado, a taxa de lançamento de submarinos russos diminuiu drasticamente com o tempo, né? Com a queda da União Soviética. E isso diminuiu a probabilidade de colisão. No entanto, os submarinos russos tornaram-se menos barulhentos, e esse fato tem um efeito adverso nas chances de colisão com os submarinos americanos que os tentam rastrear, né? O perigo de uma colisão é a explosão convencional que resulta na ruptura de reatores nucleares submarinos e provavelmente ogivas nucleares dos mísseis, de modo que materiais nucleares altamente radioativos sejam liberados e espalhados, né, no mar. Os resíduos radioativos também podem se espalhar para o interior do território. As colisões dos submarinos são perigosas, porque também podem causar a perda, né, dos submarinos e do pessoal. Por exemplo, em março de 93, um submarino dos Estados Unidos colidiu com um submarino da classe Delta IV russo no mar de Barents, causando danos muito pesados. A área frontal do casco submarino russo e também do submarino americano foi avariada. No caso, era o SSN Grayling. Como o submarino de transporte de míssil russo estava avançando na água quando ocorreu a colisão, se a colisão tivesse ocorrido 10 a 20 segundos depois, poderia ter resultado no esmagamento de um ou mais compartimentos de mísseis do submarino. Essa colisão poderia ter causado um evento que poderia ter resultado na perda do submarino russo e possivelmente do submarino dos Estados Unidos também, né? Então, esses acontecimentos podem causar eventos parecidos, por exemplo, com o de Chernobyl, né? E não explosões nucleares, como alguns pensam. Bom, o K-505 não foi continuado. A produção cessou em 1975. E por que terminou essa colisão? Por que terminou essa construção de submarinos, de um submarino que vinha tendo um bom desempenho? Bom, teve um suboficial da US Navy, um operador de raio, John Walker, que proveu a embaixada soviética com dados de inteligência. Ele juntou documentos listados que incluíam códigos da US Navy e chaves de segurança da época de novembro de 1967. Recebeu alguns milhares de dólares por isso, não tantos, né? E deixava isso em locais estipulados a cada 6 meses. Tem até um mapinha aí, feito à mão, sobre o local onde ele deixava esses códigos, né? E esses documentos, muitos desses documentos, mostravam discussões, memorandos, onde a US Navy informava como ela rastreava facilmente o Vitor II e dizia que as medidas que eles tinham implementado antissonoras para diminuir o ruído submarino não estavam funcionando. E o que aconteceu? Os russos resolveram abandonar esse projeto
e partir para um outro projeto, né, que tivesse uma assinatura acústica melhor, né. Esse Walker forneceu informações por décadas, né, foi um dos mais exitosos espiões americanos e também forneceu documentações, informações de outros projetos e também muita coisa sem nenhum valor, né. Ele morreu em 2015, 2016 na cadeia, depois de preso, que foi em 1986. Né? Então, era isso aí. Por isso, os submarinos da classe Vitor II pararam repentinamente e eles começaram a desenvolver o Vitor III, que é o que nós vamos ver, o próximo que nós vamos ver. Bom, era isso que eu queria mostrar sobre a classe Vitor II. E o próximo vídeo, como eu disse, será sobre o último da série, o Vitor III. Espero vocês lá. Talvez consiga fazer esse vídeo em menos de uma semana e talvez eu consiga colocar ele no YouTube na quarta ou na quinta-feira. Até lá, e aqueles que não assinaram o canal, por favor, cliquem aí para assinar e para receber as atualizações. Obrigado, até a próxima.